O vídeo de hoje é para você que já tem uma base de leads, mas precisa de ajuda com ações práticas para conseguir gerenciar e otimizar os seus contatos. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre leads que nós estamos fazendo. Então, se esse é um tema do seu interesse, assiste o vídeo até o final que eu vou te ajudar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Tainá. Eu sou sócia e head comercial da Hubify e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de leads e como esse tipo de gerenciamento pode ajudar você a otimizar a sua estratégia de marketing digital e focar nos resultados. Esse é o segundo vídeo da série de leads que nós estamos fazendo. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, aperta aqui no card e confira antes de continuar nesse vídeo de hoje. Outro ponto importante, lembrando, se você ainda não está seguindo o nosso canal no YouTube, todas as quintas-feiras nós temos vídeo novo no canal, então ativa o sininho para ficar ligado. Então vamos lá. Falando sobre gerenciamento de leads, hoje eu trouxe 6 dicas práticas para você conseguir otimizar as suas estratégias e focar nos resultados. Então vamos lá. A primeira dessas estratégias que eu quero trazer para você é você pensar sempre que tempo é dinheiro. O que significa isso? Que você precisa otimizar muito as estratégias que você está fazendo, para que assim você consiga ter um número de fechamentos no final do mês maior, porque você conseguiu nutrir esses leads. Então aqui eu vou fazer uma indicação para você. Se você hoje não tem ainda um departamento de marketing, ou você tem e precisa otimizar melhor, a minha dica é que você tenha aí uma pessoa, pelo menos que ela fique de 1 a 2 horas semanais dedicadas à sua estratégia de inbound marketing, para que você consiga de fato direcionar esses leads e gerando mais oportunidades de negócio. Então, se é o caso de você contratar uma agência, fique à vontade para entrar em contato com a Hubify, nós podemos conversar e identificar aí o gap da sua estratégia, ou então fazer a contratação de uma pessoa in-house, pode ser o melhor para sua empresa também. Mas pense nisso, porque só gerar um alto volume sem destinar e sem fazer ações frequentes e otimizar até essas estratégias, de nada vai adiantar. Tá bom? Então cuide do pessoal e olhe sempre para essa otimização das campanhas. A segunda dica eu vou falar um pouco sobre higienização de base. O que significa isso? Né? Você sempre tem que identificar como que tá a interação dos seus leads com os gatilhos que você traz, com as campanhas que você colocou dentro da proposta da sua estratégia. E por quê? Porque você tem que olhar sempre as métricas, né? Como que tá o percentual de engajamento dos meus e-mails, abertura de e-mail, cliques nos botões e nos CTAs que você coloca dentro dessa comunicação, porque o objetivo é que engaje, né? Que as pessoas elas se comuniquem com o que você está propondo. Então, se de fato, vamos supor, se você tem um lead dentro da sua base que já tá lá há 2 anos e nem abre mais seus e-mails, nem interage mais, não faz sentido você, nesse caso, né, continuar impactando ele com a mesma comunicação que você manda, por exemplo, para os leads engajados. Então você tem que identificar o que dentro das ferramentas geralmente é o hard bounce, né, das suas listas, para conseguir higienizar e que isso não atrapalhe os seus números, tá? Isso é muito importante. A terceira dica é valide os e-mails que você tem. Por quê? Vamos dizer que você utilize alguma ferramenta de automação de marketing, como RD Station ou até o HubSpot. Tá bom? Que são as 2 ferramentas que nós temos parceria aqui na Hubify. Se é o caso de você utilizar alguma dessas ou até outras que temos aí pelo mercado, e sei lá, você fez um evento e quer importar toda essa lista de e-mails dentro da sua ferramenta, tá? É muito importante que antes de fazer isso, você valide esses e-mails para ver primeiro se esses e-mails eles existem, né? Se faz sentido até dentro, enfim, de toda a estratégia, você subir e-mails que não existam, né? Então, assim, isso é muito importante. E aí aqui eu vou te passar 3 dicas, tá, de ferramentas que fazem essa validação de e-mail. A primeira delas que eu vou te passar chama Checador, o site é www.checador.com.br, tá bom? A segunda chama Safety Mails,
tá bom? E a terceira é baselimpa.com.br. A maior parte dessas ferramentas são ferramentas pagas, então geralmente você consegue só testar uma parte muito pequena, né, do total da sua lista, um volume bem baixo. Então, se fizer sentido para você e o seu volume for muito alto, você vai ter que contratar essas ferramentas, mas ainda assim pode fazer sentido para sua estratégia, para que você não tenha, por exemplo, campanhas bloqueadas, né, por hard bounce e por e-mails que às vezes nem existam, tá bom? Então é muito importante você sempre pensar nisso antes de começar a colocar leads novos dentro da sua base de e-mails. Um outro ponto muito importante, que é a quarta dica que eu vou trazer hoje aqui, é organize suas listas de e-mails. Ah, Tainá, como que eu faço essa organização? Vamos supor que você tem uma landing page e nessa landing page você pergunte o cargo da pessoa que está querendo baixar esse material rico que você tem. E aí você identifica que você tem 2 cargos aí prioritários, que é ou um gerente, um C-level, uma pessoa que tem um poder de tomada de decisão, e um analista ou estagiário, uma pessoa que tem mais uma função de influenciador dentro do ICP que você desenhou, tá bom? Concorda que talvez você não deva impactar esses 2 cargos com a mesma comunicação, porque podem ser mindsets diferentes e até a tomada de decisão mesmo, né? Com o decisor você tem que às vezes trazer mais números, trazer um viés um pouco mais racional, e o analista que está no dia a dia da conta, talvez ele tenha algumas dores que o decisor nem imagina que possam ser o foco. Então é muito importante você organizar a sua base de e-mails, né, de leads aí, porque com isso você vai conseguir, além de trazer comunicações focadas para cada um dos públicos que você está impactando, como também entender quais são os conteúdos chaves para fazer com que essas pessoas evoluam dentro do funil e cheguem aí mais próximas a tornarem-se oportunidade, tá bom? O outro ponto é que é a dica 5 que eu vou trazer hoje para você. Não adianta você ter uma base super grande de leads se você não se comunica com eles. Então é importante que você tenha comunicações frequentes. A maior parte das empresas acabam ativando essas listas com comunicações mais recorrentes, que é o que a gente chama de newsletter, que é você mandar uma news, as novidades da sua empresa, ou os conteúdos mais novos que você tem no blog, ou de fato, né, uma novidade do segmento de atuação, mas com isso você consegue trazendo sempre novidades para essa sua base de e-mails. Vale dizer que não é ideal você trabalhar só com esse tipo de e-mail, né, de newsletter, porque esses são e-mails que você acaba mandando para sua base toda, independentemente de qual é o cargo, setor de atuação ou, enfim, qualquer outra peculiaridade que você pergunte em landing pages que faça sentido para o seu negócio. Então é interessante você saber que existe essa opção, mas também criar campanhas exclusivas, né, enfim, de e-mail para cada um deles separadamente, tá bom? E a sexta e última dica que eu vou trazer nesse vídeo fala muito sobre quando os leads estão desengajados. O que você deve fazer? Né? Concorda comigo que, obviamente, não faz sentido você continuar impactando com a mesma comunicação o lead engajado e um desengajado. Mas será que faz sentido depois que você já teve todo um trabalho de gerar esse lead, só porque ele não abriu os últimos 6 e-mails que você mandou, você vai descartar esse potencial cliente? A resposta para isso é não. E aí aqui eu vou trazer algo que a gente faz aqui na Hubify. Eu indico, se você ainda não faz na sua empresa, que você pense sobre isso. Hoje, na maior parte das ferramentas de automação, você consegue exportar algumas bases também. Então, o que você consegue fazer, por exemplo, é exportar essa base desengajada, subir essa base desengajada em alguma ferramenta em que você consiga fazer a compra da mídia paga, por exemplo, o Facebook, tá? E aí você sobe essa base de e-mails que está desengajada dentro do Facebook, por exemplo, e faz uma estratégia para tentar reativar essa base. Então traga, por exemplo, algum material mais de topo de funil, que traga mais as dores, ou enfim, volte a impactar essa pessoa com um vídeo do seu canal no YouTube, se você produz conteúdo, e tenta de alguma forma dar aí uma segunda chance para essa pessoa reengajar com o seu conteúdo, porque assim você não perdeu todo o trabalho que você fez até aqui, não é mesmo? Então isso é bem importante.
A dica extra desse vídeo é que se a ferramenta de automação de marketing que você utiliza ainda não tem duas usabilidades muito importantes, que é o lead tracking e o lead scoring, eu indico que você busque uma ferramenta para que você consiga otimizar o seu tempo e de alguma forma ir tendo mais informações sobre os seus leads e também que você consiga, né, dentro, por exemplo, de um lead tracking, entender como que tá a navegação desse lead no seu site, quais são os conteúdos que ele mais interage, e aí com isso, todos esses insumos que você vai entendendo mais sobre o seu lead, isso é ouro para o time comercial depois já conseguir montar um projeto ou entender mais sobre a oportunidade. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje e na semana que vem a gente vai finalizar essa série de conteúdo sobre leads. Então, se você ainda não ativou o sininho, ativa aqui para você receber a notificação semana que vem. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!